Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre fatorial, tá? O que vem a ser o fatorial? Na realidade, em diversas vezes, quando você está resolvendo algum problema de matemática, principalmente problemas que envolvem análise combinatória, é comum você encontrar uma multiplicação de números consecutivos, de números naturais consecutivos. Por exemplo, digamos que eu preciso multiplicar 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, como eu disse, números naturais consecutivos. E aí, para simplificar a notação de multiplicações como essa, a gente chama isso aqui, por exemplo, de 4 fatorial, tá? Aí no material que eu postei junto com esse vídeo, no material da aula, tem todas as definições, todos os conceitos, e aí você pode acompanhar perfeitamente, tá? Então, 4 fatorial nada mais é do que 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Né? Se eu precisar calcular 10 fatorial, é o 10 vezes o 9 vezes o 8, e aí até chegar no 1. Tá? Então, de modo geral, n fatorial é n vezes n menos 1, e aí vai até chegar no 1. Tá? Então, o fatorial de um número é o produto desse número por todos os seus antecessores até chegar no 1. Lembrando que esse n é sempre um número natural maior do que 1. Outro detalhe que você tem que ficar atento é que, por definição, o fatorial de 1 é o próprio 1 e o fatorial de 0 também é 1, por definição, tá? Antes da gente partir para os exemplos, vocês podem notar que eu trouxe aqui 3 exemplos. Tem uma característica, uma propriedade do fatorial que vai ser muito usada, inclusive em algum momento eu vou usar nesses exemplos. Toda vez que você tiver n fatorial, você pode reescrever como sendo n vezes n menos 1 fatorial. Tá? Isso é muito importante, é uma relação que a gente usa bastante. Vou dar um exemplo rapidamente, a título de ilustração, só para que você entenda a importância disso. Ó. Veja só. Por exemplo, digamos que eu pedisse para você calcular 100 fatorial dividido por 98 fatorial. Imagine só. Aparentemente, a forma de se pensar esse problema é simples. Né? Como é que você calcula 100 fatorial? 100 vezes 99, vezes 98, vezes 97, até chegar no 1. É fácil de você entender o que tem que ser feito, mas para calcular não é ideal você fazer essa conta toda. A mesma coisa aqui embaixo. No entanto, se você usar isso daqui, você resolve facilmente. Ó. Veja só, pela observação que eu acabei de fazer. 100 fatorial é a mesma coisa que 100 fatorial vezes 99 fatorial. Não é verdade? Sobre 98 fatorial. Pode parecer que não serviu para nada, né? Mas aí você aplica essa propriedade de novo no 99. Então ficaria 100 vezes 99 vezes 98 fatorial. Veja que eu apliquei essa propriedade aqui no 99. E aí o que acontece? Está resolvido. Ó. 98 fatorial, cancela 98 fatorial. 100 vezes 99 dá isso aqui, ó, 9.900. Então, está resolvido sem que eu precisasse calcular o fatorial de 100 e o fatorial de 98, que são números extremamente grandes, tá? Então, vamos lá, vamos aos exemplos que eu propus aqui. Deixa eu só apagar. Repetindo todas essas definições, né, esses conceitos estão postados aí junto com o vídeo, tá? É só observar o material postado para a aula. Bom, vamos lá, gente. Primeiro exemplo. Simplificar essa expressão. Observe que eu tenho uma expressão em que envolve o fatorial de n mais 1. Lembrando que simplificar, como o próprio nome já sugere, é tornar essa expressão mais simples, né? O menor possível. Lembrando que isso daqui não é uma equação. Eu não tenho que achar o valor de n. Eu tenho que reduzir essa expressão o máximo que eu puder. E basicamente o que eu vou usar é a relação que eu escrevi aqui embaixo e acabei apagando. Então basicamente é aquilo. Então o que eu vou fazer a princípio é tentar aplicar aquela propriedade no maior número que aparecer aqui. Aqui eu tenho n e o n mais 1. n mais 1 é o sucessor de n. Tá? Então eu vou aplicar aquela propriedade no n mais 1. Então, veja só. O que eu tenho é o seguinte. N fatorial mais n mais 1 fatorial,
tudo isso dividido por n fatorial. Então vamos lá. Aplicando aquela propriedade. Eu vou até anotar aqui para todo mundo lembrar. Ó. O que eu tenho é n fatorial, que pode ser escrito como sendo n vezes n menos 1 fatorial. Ou seja, o fatorial de um número é igual ao próprio número vezes o fatorial do antecessor. Então, aqui eu repito n fatorial, e eu vou aplicar essa definição aqui, né? Essa propriedade aqui. Lembrando que no lugar do n, aqui eu tenho n mais 1. Então, o que seria o n mais 1 fatorial? O próprio n mais 1 vezes o fatorial do número que vem antes. Quem é que vem antes do n mais 1? É o n fatorial. Então, aqui eu tenho, no lugar de n mais 1 fatorial, eu escrevo isso. n mais 1, que multiplica o n fatorial sobre o n fatorial. Ok? Observe que aqui no numerador eu tenho n fatorial aparecendo aqui e aqui. Então, o que eu vou fazer? Colocar o n fatorial em evidência. Tá? Então, como é que nós vamos fazer? Colocando o n fatorial em evidência, o que é que me sobra? N fatorial dividido por n fatorial dá 1. Né? Toda vez que você divide um número por ele próprio, dá 1. Mas esse produto dividido por n fatorial, observe aqui que eu tenho dois fatores. Se eu dividir por um deles, sobra o outro. Então, aqui vai restar n mais 1 sobre o próprio n fatorial. Qual foi a minha intenção de colocar o n fatorial em evidência? Fazer com que ele aparecesse uma única vez aqui, para que eu pudesse cancelar com o que vem imediatamente abaixo. Então, só me restou 1 mais n mais 1, que nada mais é do que n mais 2. Afinal de contas, 1 mais 1 é 2. Bom, mais simples do que isso não tem como. Perfeito? Então, veja que eu aproveitei essa ideia para simplificar a expressão, ou seja, essa expressão é equivalente a n mais 2. Tá bom? Então, vamos ao segundo exemplo. Dessa vez, o que nós temos é uma equação, tá? Resolva a equação x mais 3 fatorial mais x mais 2 fatorial igual a 8, que multiplica x mais 1 fatorial. Aí já é diferente, não é para simplificar. Resolver a equação significa achar o valor de x. Da mesma forma, eu usei aquela ideia no maior número que aparecia. Lembrando que aqui eu só trabalho com números naturais, tá, gente? Isso é uma matemática discreta, nós chamamos isso de matemática discreta. É restrito ao conjunto dos números naturais. Então, eu vou utilizar o maior número, ou seja, eu vou aplicar aquela ideia nos maiores números de modo que eu chegue no menor, para poder cancelar como eu fiz aqui. Então, por exemplo, eu posso aplicar aquela regra no x mais 3. Veja só como é que fica. Ó. Eu vou trocar o x mais 3 fatorial por x mais 3. Aí quem é o antecessor de x mais 3? X mais 2. Eu podia até parar aqui x mais 2 fatorial. Mas a minha intenção é cancelar com o menor que aparece aqui, que é o x mais 1. Então, eu vou desenvolver isso até aparecer o x mais 1. Então, eu tenho o x mais 3, depois o x mais 2, depois o x mais 1. E aí sim eu coloco o fatorial. É como se eu estivesse fazendo isso, pessoal. Veja só, digamos que eu tivesse 7 fatorial e eu escrevesse 7 vezes 6 vezes 5 fatorial. É a mesma coisa, tá? Então, vamos lá. Isso é equivalente a x mais 3 fatorial. Aí mais x mais 2, vou fazer a mesma coisa. X mais 2, depois do x mais 2, quem é que vem? X mais 1. Isso vai ser igual ao que está aqui. Tá? Ou seja, 8 que multiplica x mais 1 fatorial. Ok? Pronto. Aqui está faltando o fatorial, gente. X mais 2, x mais 1 fatorial. O que eu vou fazer agora? Nesse lado, eu vou colocar o x mais 1 fatorial em evidência. Então, colocando o x mais 1 fatorial em evidência, você já deve ter entendido o porquê, para poder cancelar com o que está desse lado. Colocando x mais 1 fatorial em evidência, o que vai sobrar? Disso tudo, se eu divido pelo x mais 1 fatorial, sobra x mais 3, que multiplica x mais 2. Mais
aqui, se eu dividir isso por x mais 1 fatorial, sobra o x mais 2. Que vai ser igual a 8 que multiplica x mais 1 fatorial. E olha que maravilha. Esse termo eu posso passar para cá dividindo e vai acabar cancelando o que está do outro lado. Ou seja, o x mais 1 fatorial vai se cancelar. Então, não tenho mais fatorial, ficou uma equação com outra qualquer. Então, ficou x mais 3, que multiplica x mais 2, mais x mais 2, igual a 8. Não tem mais fatorial, é só resolver, tá? Então vamos lá, aqui é um produto, né? X vezes x, x ao quadrado, então provavelmente vai ser uma equação de segundo grau. X vezes x, x ao quadrado, x vezes 2, 2x, 3 vezes x, 3x, 3 vezes 2 dá 6, mais x mais 2, como eu já percebi que é do segundo grau, vou trazer 8 para cá, então vem menos 8, igual a 0. Ou seja, x ao quadrado. Bom, 2x mais 3x dá 5x, 5x mais x, 6x. Mais 6x. E aqui nós temos 6 mais 2, 8, 8 menos 8, 0. Igual a 0, equação do segundo grau. Aqui eu posso colocar o x em evidência, né? Para não ter que usar a fórmula de Bhaskara, posso colocar o x em evidência. Então fica x mais 6 igual a 0, né? Um produto que dá 0, ou x é igual a 0, ou o x mais 6 é igual a 0, resultando em x igual a menos 6. Tá? Claramente essa solução aqui não vai interessar, ela não serve, porque eu já comentei anteriormente, né? Aqui a gente está trabalhando com números naturais. Então, por exemplo, se o x for menos 6, se eu colocar aqui o menos 6, por exemplo, menos 6 mais 3 é menos 3. Então, eu teria o fatorial de menos 3, o que não existe. Tá? Não é definido fatorial para número negativo. Então, essa solução não serve. Só serve x igual a 0. Tá? Então, resposta final do exemplo 2, x igual a 0. Ok? E, finalmente, o exemplo 3, que também é uma equação, né? Resolva essa equação. E naquele exemplo, basicamente é uma mistura de simplificar a expressão e resolver a equação. Tá? Então, no primeiro membro eu vou fazer basicamente o que eu fiz aqui e depois a gente tenta encontrar o valor de n. Tá? Então, vamos lá. Vamos manipular esses termos aqui usando aquela regra que eu comentei inicialmente, de modo que a gente tente cancelar alguma coisa. Então, vamos lá. n mais 2 fatorial. Eu vou reescrever o n mais 2 como sendo n mais 2 fatorial, vezes o antecessor, que é n mais 1 fatorial. E aí eu já vou parar por aqui, daqui a pouco vocês vão entender o porquê. Eu vou simplesmente trocar o n mais 2 fatorial por isso. O n menos 1 fatorial eu vou simplesmente repetir, daqui a pouco eu repito, eu vou explicar porquê que eu estou manipulando uns e outros não, sobre n mais 1 fatorial eu vou repetir também, e no lugar desse n fatorial, aí sim eu vou aplicar a propriedade, vai ficar n que multiplica n menos 1 fatorial, igual a 6/5. E aí, apenas mexendo em dois daqueles termos, né, usando a propriedade em apenas dois daqueles fatores, eu já vou conseguir simplificar tudo que é possível. Veja por quê. Eu modifiquei o n mais 2 de modo que aqui aparecesse n mais 1. Por quê? Porque eu já percebi que aqui embaixo tinha um n mais 1, então eu já posso cancelar. Ok? Aí eu mantive o n menos 1 e modifiquei o n fatorial, escrevendo como sendo n vezes n menos 1. Com que intenção? Fazendo com que aqui aparecesse n menos 1 para poder cancelar o de cima. E aí perceba que eu fiquei apenas com n mais 2, aqui em cima só restou n mais 2, e aqui embaixo só restou n, não tem mais fatorial. Aí você deve estar se perguntando, mas como você percebe isso? De que forma que a gente vai conseguir ter essa percepção?
aí só com uma certa prática, né? À medida que você for resolvendo os problemas, aí você vai perceber esse tipo de situação, tá? Só com prática. Não tem mágica, é prática. E agora, já que não tem mais o fatorial, a gente simplesmente tem uma proporção aí, né? Pode multiplicar dessa forma e achar o n. Tá? Então vamos lá. N vezes 6 fica 6n. 5 que multiplica o n mais 2 fica 5 que multiplica n mais 2 vai ficar 6n igual a 5n mais 10. 6n menos 5n igual a 10. 6n menos 5n dá o próprio n, né? 10 é um número natural, positivo, não tem problema. Então, a resposta final é essa. Tá bom, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Até a próxima.